E aí, pessoal, tudo beleza? Fiquei pensando em como que eu poderia contar para vocês como que eu faço a escolha dos temas dos livros. Então, eu achei melhor separar os meus livros, né, por alguns que eles estão dentro de alguns temas, e aí eu vou contar brevemente o que me motivou a escrever cada um deles. O Minhas Rimas de Cordel, esse aqui, foi o primeiro livro publicado. Ele foi publicado em 2005. Mas desde o ano 2001 eu já contava as histórias que estavam, a história e os poemas que estavam nesse livro. Eu saí do teatro, né, em 2001, 2002, já fui parando de trabalhar com teatro e comecei a trabalhar como contador de histórias. E no meu trabalho de contação de histórias, 60% do espetáculo era baseado nos poemas e na história que estava nesse livro Minhas Rimas de Cordel. Então, quando essas histórias foram para o livro, elas já estavam muito práticas, muito treinadas por mim, porque eu já havia experimentado ela durante muitos anos com o público. Esse livro surgiu quando eu estava muito envolvido com o trabalho dos cantadores de viola que moravam em São Paulo. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Eu, durante 10 anos da minha vida, trabalhei exclusivamente com a literatura de cordel e repente de viola, sempre produzindo os eventos, os repentistas. Eu fiz festival de cantadores, eu fiz concurso de literatura de cordel, exposição de cordel e repente. Eu, às vezes, fazia evento com 20 ou 30 artistas populares. Eu me lembro que no comecinho, que eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha uma Fiorino, aquele carro que tem uma caçamba grande, porque eu trabalhava com teatro. Eu parei de trabalhar com teatro, fiquei com a Fiorino, e na Fiorino eu carregava o cenário. Aí eu passei a carregar cantador de viola. Então eu deixava alguns banquinhos na Fiorino, alguns puffs para o pessoal sentar, e a gente ia fazer evento ali. Quantas vezes eu já não botei, proibido falar isso, né? Algumas pessoas na caçamba na parte de trás da Fiorino. Então, foi o primeiro livro que eu publiquei, não quer dizer que tenha sido o primeiro livro que eu escrevi, mas eu estava super trabalhando com cordel. Outro livro de cordel surge alguns anos depois, alguns bons anos depois, é a história de João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes. Eu comecei o trabalho com cordel, lendo histórias desse personagem que pode ser chamado de João Grilo, Pedro Malazarte, Cancão de Fogo. Eu gostava muito desses cordéis, desse tema da astúcia, que mostra um personagem, como na própria cultura popular diz, amarelo, magrelo, raquítico, fraco, mas ele, com a sua astúcia, com a sua inteligência, consegue derrotar alguém mais forte, ou o rei, ou um gigante, ou o patrão, enfim, ele usa da sua inteligência. E aí eu comecei, como eu gosto muito de conto popular, eu estudei contos populares do Brasil inteiro, da Europa, da África, da Ásia, e descobri que esse personagem ele se repete no mundo inteiro. Então, o que que eu fiz? Eu peguei trechos de histórias desses personagens com relação a gigantes. E aí eu montei essa história. Então, por exemplo, quando vocês vão ler essa história do João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes, vocês vão ver que algumas coisas vocês já ouviram falar, mas a história do jeito que está, ela é inventada, ela é remontada por mim. Eu não diria nem recontada, porque não estou recontando uma história. Eu costurei várias e várias histórias nessa, e essa história é escrita em cordel. Já o Desafios de Cordel surge no ano de 2009, quando eu estava basicamente parando de trabalhar com cordel. Eu já estava numa fase, depois de 10 anos trabalhando exaustivamente com cordel, com repente, com cantador, e confesso que muito triste com os professores, não com os professores em si, mas com os livros didáticos que ainda falavam de pendurar no barbante, esquecendo a poesia. Isso que eu falo para vocês com alguma frequência, que na escola até hoje as pessoas trabalham cordel pendurando barbante e fazendo enxologravura, e esquecem o que é mais importante, que é a poesia. Então eu estava tão chateado com essa história e já não estava mais disposto a assumir essa postura de que dava oficina, e na época ainda não tinha essa coisa do YouTube tão forte, tinha, mas não era como é hoje, né?
E aí eu entreguei o Desafios de Cordel como se fosse uma compilação. Eu falei, tá bom, vocês querem pendurar no barbante? Beleza. Vamos pegar, então eu comecei a fazer oitavas, décimas, martelos. Eu peguei as estrofes mais complexas do cordel e fiz o Desafios de Cordel, que é um livro que mostra um pouco desse fruto, dessa vivência que eu tive durante muitos anos com os poetas populares. O Menino de Muitas Caras é um livro que eu fiz em parceria com o Jonas Ribeiro. Jonas Ribeiro, nós já fizemos juntos 3 livros, 2 deles estão na ativa. Ele me deu uma história, ele falou, César, tem uma história de um menino que sofre bullying e tal, e eu gostaria que você colocasse o cordel lá dentro. Falei, beleza. Então, tive uma experiência muito interessante com o Jonas, porque lembrando, né, pessoal, o trabalho de escritor é solitário. A gente vive aquela coisa aqui no escritório e é muito solitário. E aí foi muito legal, porque o Jonas me deu o texto e eu alterei o texto dele, e a gente foi trocando e-mail e criamos o livro Menino de Muitas Caras, que é um sucesso até hoje. E aí é legal que nessa história do bullying, a professora está ensinando literatura de cordel para os alunos. O Valente Domador surge, é um livro muito bonito, ilustrado pela Simone Matias, surge pela minha história com o veganismo. Já disse para vocês, se você não ouviu, estou dizendo agora, eu sou vegano há muitos anos. Para quem não sabe, o vegano é o vegetariano que não come, além de nenhum animal, não come leite, não come manteiga, não come queijo, não toma leite, desculpa. Então, eu tenho essa preocupação alimentar com os bichos, ambiental. E aí, eu vi uma vez um programa de televisão e aí vocês sabem que existe uma lei que não pode ter animais em circo, né? Essa lei existe, embora nem todos os municípios a cumpram, mas é proibido animais para entretenimento humano. Não tem mais essa possibilidade no Brasil e em outros países também, é uma lei. E aí eu vi uma mulher falando que ela era domadora de leão e não sei o quê, que era de família de circo, mas a lei não permite mais, né? Aí eu fiz a história do Valente Domador, que ele estava muito irritado com essa lei, porque todos os animais foram para santuários, então ele pega o chicote e começa a destruir flores, encontra o menino de rua, isso aí da capa, que ele dá uma solução para ele, que é fazer flores de papel. Então eles criam um novo show, que é ele constrói as flores de papel e o domador usa o chicote para destruir. Então esse livro surge, ele é escrito em versos de cordel, mas fala sobre os direitos dos animais, pela minha experiência com o veganismo. Também na pegada do cordel, eu tenho aqui a coleção Saber em Cordel. São 5 livros, todos eles eu amo, né? E cada livro tem uma história bem interessante. São livros que são realmente sucesso nas escolas, dificilmente tem uma escola que não trabalhe esse livro com profundidade, né? Realmente é muito bacana mesmo esses livros. Então eu tenho aqui, Rimas Saborosas, 2009, se eu não me engano, é um livro de culinária vegana para as crianças. Acho que foi o segundo livro da coleção, o primeiro Aquecimento Global. É o livro de culinária vegana, ou seja, eu já pela minha experiência com o veganismo, vendo que as crianças se alimentavam muito mal, né, e achavam que era impossível se alimentar de vegetais, eu fiz um livro, todos eles são em cordel, né, com várias modalidades do cordel, falando sobre o ato de se alimentar com vegetais em estrofes de cordel. Então, por exemplo, esse livro, o Rimas Saborosas, já vendeu 100 mil exemplares. E, na época, foi meio que assim, mas será que vai dar certo? Porque não se falava muito nisso, uma proposta muito ousada, mas está aí, grande sucesso. Rima Junina surge depois, esse surgiu por um pedido da editora, que apresentou um rapaz que colecionava, o Cristóvão, colecionava obras de arte, então eu fiz esse livro baseado nas imagens, uma experiência diferente, né? Não surgiu pela minha própria, pelo meu próprio desejo, e sim por uma encomenda, vamos dizer assim, mas para mim era um tema muito claro, porque eu já estava estudando e já estudo tradições populares há muitos anos. Então eu aproveitei esse convite para me aprofundar aquilo que eu já estudava. Lembra que eu falo para vocês? Eu nunca faço aquilo que não bate no meu coração. Esse não nasceu da minha vontade, mas eu busquei dentro da minha pesquisa, das coisas que eu gosto, elementos para fazer esse livro. E realmente é um livro muito interessante, que conta
tudo que a gente entende da festa junina, os ciclos, os elementos, as bandeirinhas, as festas, as quadrilhas, e aí eu explico tudo isso, né? E essa coleção é interessante que ela fala ela tem os poemas, como também tem as informações ao lado, né? Então é muito interessante porque não é um livro que fica só na parte de poema. Então eu falo para vocês, se vocês precisam colocar muita informação técnica no poema, não faça. Faça o poema mais artístico, mais estilizado, e aí abre um box, né? Faz um asterisco ou abre um box explicando. Você precisa colocar uma data, alguma coisa, não precisa colocar isso no poema necessariamente. Você abre e explica. Rimas animais, quando uma criança perguntou se eu conhecia a diferença entre jacaré e crocodilo, eu falei que não conhecia. E aí eu fui estudar os animais semelhantes, o jacaré, o crocodilo, a lebre, o coelho, o camelo e o dromedário, e fiz o Rimas Animais, um livro que as crianças amam, sucesso até hoje. O aquecimento global, mesma coisa, surge com a minha pegada com o veganismo, né? Vocês sabem que o desmatamento hoje no Brasil, o que mais contribui com o desmatamento e o aquecimento global hoje é o consumo de carne vermelha, né? Que eu fale isso, que não ofenda ninguém que gosta de um churrasquinho, mas se não sabe, é provado isso, né? O que mais desmata a floresta amazônica hoje é a produção de carne, por meio do plantio de soja e milho, né? O boi brasileiro, ele é valorizado no mercado externo porque ele come soja e milho e vive solto. Então, para você plantar soja e milho para alimentar 200 milhões, 220 milhões de cabeças de boi que tem no Brasil hoje, você precisa de uma área muito grande, né? E então ele come essa ração de soja e milho, ele pisa no mar, então se desmata para plantar soja e milho, ele pisa, ele faz xixi, faz cocô, aquela terra fica insustentável, né? Não nasce mais nada depois que se desmatou, plantou soja e milho e colocou o boi fazendo xixi e cocô, aquela terra fica infértil. Por isso que eles falam que a Amazônia pode virar um deserto se a gente continuar com esse consumo não sustentável. Então, esse livro surge por uma necessidade, por uma experiência minha, né, de pesquisa pessoal, como rimas saborosas, né, como rimas animais, como valente domador, mas aí eu amplio a pesquisa. Aí eu falo do consumo responsável. E esse livro também realmente é um grande sucesso. E o Cordel África, o último da coleção, vocês observem que interessante, né? Desses todos aqui, que é uma coleção que chama Saber em Cordel, somente o aquecimento global tem uma imagem que lembra a xilogravura e o Cordel África que lembra a xilogravura. Nenhum deles tem imagem em xilogravura mesmo, até porque o cordel ele pode ser feito com qualquer ilustração. Cordel África foi quando eu estudei durante muitos anos o cordel e o repente, que são manifestações tidas como caboclas, sertanejas, assim, da cultura popular, é a mistura mesmo dos povos indígenas, africanos e europeus. Quando eu passei a estudar tanto a cultura indígena quanto a cultura africana, aí eu vi o que era preconceito mesmo. Porque eu achava que a cultura popular brasileira, as culturas populares, sofriam preconceito. Mas quando eu entro para a cultura afro e para a cultura indígena, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vi o que era preconceito. Então eu fui lá na África, aí eu fiz vários livros de culturas tradicionais, né? Esse Cordel África e mais 4 de culturas indígenas. E aí eu fiz o Cordel África mostrando como que as culturas africanas vindas do continente, do outro lado do Atlântico, formaram o povo brasileiro. Então, é o Cordel África que mostra essa afro-brasilidade. É um livro muito interessante. Para ler, ver e ouvir histórias indianas do Panchatantra. Esse aqui talvez tenha mais a ver com o curso Como Fazer Poesias para as Crianças, porque eu fui à Índia, minha esposa é professora de yoga, e aí eu fui à Índia. E na Índia, os livros são muito baratos, pelo menos eram, né? A gente foi em 2008, 2009, mais ou menos. O dólar era barato, né? Hoje eu não sei como é que tá, mas era muito barato, muito, 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 muito barato. Assim. A gente parava numa livraria, comprava 50 livros e não gastava R$ 100, assim. E aí pagava e mandava despachar. Só Deus sabe se você ia receber ou não, mas recebemos algumas caixas, né? Vários quilos de livro. Fomos recebendo depois de 6 meses, 7 meses, as caixas foram aparecendo lá. A gente nem lembrava, né? Porque uma livraria de uma cidade pequena que a gente passava para conhecer, os caras ficavam mandando para a gente os livros, e recebemos todos.
E aí encontrei esse livro, Panchatantra, que mostrava a história de um rei que ensinava os filhos por meio de histórias. E aí eu recontei dessas 8 histórias, né, eu recontei 8 histórias das 88. Para mim foi um desafio, porque eu ainda não estava muito fera no inglês, e os livros vieram todos em inglês, mas com o meu esforço eu fui estudando inglês. E aí o estudo do Panchatantra me levou também para Los Angeles não, para Berkeley, na Califórnia, onde eu fui fazer um trabalho lá, uma pesquisa, dentro da Universidade de Berkeley, onde havia uma professora que era especialista no Panchatantra para a educação. Então eu reconto 8 histórias desse livro milenar do Panchatantra, em cordel, em limerick, em teatro, em quadrinha, em hip hop, em roteiro de cinema. Então é um livro multiformas, assim, muito legal também. Menino de Muitas Caras, eu já falei, né? O Cachorro do Menino, 2007. Essa é a primeira edição, temos a segunda edição agora. O Cachorro do Menino, pessoal, ele tem uma história muito interessante. Ele surgiu também com o meu contato com essa coisa dos animais, de cuidar dos animais. E aí surge a história de um garoto que queria um cachorro de raça, igual ao do amigo, a mãe disse que não. Aí vem um cachorro de raça, e o cachorro é doente. E aí é uma história super emocionante, talvez seja o meu livro que mais emociona crianças e adultos, porque tem uma narrativa linda, escrita na primeira edição, que é essa aqui, em versos da literatura de cordel, e na segunda parte, teatro. Quando eu vou fazer a segunda edição, agora em 2011, eu fiz a primeira parte em prosa e a segunda parte em cordel, a mesma história. Certo? Criança poeta, eu peguei elementos da minha infância. Ó, Criança Poeta, Quadras, Cordéis e Limericks. Esse livro acho que é de 2010, se não me engano. Eu peguei elementos da minha infância, de quando eu era criança, e criei quadrinhas, cordéis e limericks. Lembrando que eu não gosto de considerar o cordel como quadra, né? Eu prefiro considerar o cordel a partir de 6 versos, embora reconheça que tenha gente que faça isso, mas eu prefiro dizer assim, eu me sinto mais confortável. Quadras, cordéis e limericks. Então aqui tem poemas que retratam a minha infância. Eu com a minha avó, a minha tia que era namoradeira, ou quando eu vi o meu sobrinho, por exemplo, não eu necessariamente, né? Coisas que eu vi de crianças que são do meu convívio. Meu sobrinho, por exemplo, ele era super divertido, mas quando ligava a câmera, ele fechava a cara. Eu fiz um poema. O Almanaque da Paz, esse é mais recente, de 2019, eu acho. E aí, por exemplo, eu comecei a estudar a cultura de paz. Por quê? Porque eu descobri dentro de mim que eu tenho momentos de agressividade muito grande. Como eu tenho a capacidade de falar coisas boas, orientar as pessoas para fazer coisas boas, essa mesma fala positiva, ela pode ser desorientada. Então, eu comecei a estudar a cultura de paz, a comunicação não violenta. Fui fazer cursos e faço até hoje. Então, eu criei o Almanaque da Paz, que diz uma coisa interessantíssima, que a paz não é a ausência do conflito. Existe o conflito na cultura de paz. E aí eu fiz um livro, puxa, super querido nas escolas, que fala exatamente dessa minha pesquisa, que é: vamos sustentar o conflito. Eu quero azul, você quer amarelo. Beleza. E a gente vai dialogar, conversar, né? Se harmonizar para atender ao seu pedido ou ao meu pedido, quando possível, ou mas com a resolução pacífica. Então, esse Almanaque da Paz surge uma característica da minha personalidade, que era, às vezes, ser agressivo com as palavras. E eu falei, poxa, eu posso melhorar, né? Então, eu fiz o Almanaque da Paz. O Romeu, Guarani e Julieta Capuleto é interessantíssimo, porque é um livro juvenil, aí segue a minha parte juvenil. E o Romeu, Guarani e Julieta Capuleto é um reconto mesmo da obra do Shakespeare. Por que eu quis recontar Shakespeare? Porque eu estudo Shakespeare, pessoal, há mais de 20 anos também. Eu adoro Shakespeare. Eu li quase todas as peças, não, já li várias peças, vários filmes, estudei, fiz cursos de Shakespeare, fui à Inglaterra, na terra natal de Shakespeare. Então, assim, eu gosto desse autor, tanto do poeta quanto do dramaturgo. E aí eu fiquei pensando que eu queria recontar o Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta tem muita poesia. Vocês sabem que na obra original do Shakespeare, Romeu e Julieta, o encontro deles é em soneto.
Porque lá no Renascimento eles usavam essa forma fixa de poesia chamada soneto para falar de coisas amorosas. E eu falei, poxa, então eu posso usar a mesma história, eu posso recontar o Romeu e Julieta e o encontro deles sem verso. É um livro juvenil, então não é um livro em verso inteiro, é um livro em prosa, mas em alguns momentos eu uso os versos. Aí eu falei, quais são os grupos hoje que podem dar conflitos ao ponto dos pais não quererem que um case com o outro? Aí eu criei o Romeu indígena, filho de um cacique guarani, assentado na fazenda da Julieta. Ou seja, essa história surge, esse livro surge pela minha pesquisa com Shakespeare de 20 anos e pela minha pesquisa com as terras indígenas, que tem essa pesquisa no aquecimento global, né, que eu já faço essa questão sustentável há muito tempo, que tem com a minha pesquisa do veganismo, entendeu? Então aí é um livro demais também. Aí tem alguns livros juvenis meus, O Meu Pai é o Cara e O Suave Aroma dos Campos de Lavanda, que são narrativas, né, juvenis, minhas novelas juvenis, que os jovens adoram, e eu estou muito animado com elas, né? Meu Pai é o Cara surge da minha experiência. Olha que interessante, pessoal. Estou contando isso para vocês saberem que o livro, na minha opinião, né, pessoal, ele precisa nascer de algo muito íntimo teu. Mesmo sendo uma pesquisa como Cor del África, como, sei lá, o Almanaque da Paz, ele precisa nascer da tua alma, de um grito da tua alma. Senão ele não vai ter força, entendeu? Eu fico pensando assim, por que que os meus livros são lidos e queridos nas escolas? Porque eles são muito honestos nesse sentido. Eles não agradam a todos, né? Tem gente que não gosta, tudo bem, mas há muita verdade em todos eles. O Meu Pai é o Cara é um livro juvenil de 2015, isso eu lembro muito bem. E aí conta a história de um garoto que descobre que o pai, que era diretor de teatro, resolve largar o teatro para trabalhar com comércio. E o menino fica doido, porque o nome do livro é Meu Pai é o Cara. Ele fala, mas pai, você era super reconhecido no teatro e não sei o quê. Ele fala, meu filho, cansei de não ter dinheiro na minha vida, eu vou trabalhar com comércio. E isso aconteceu exatamente o contrário comigo. Eu, com 23 anos, quando falei para o meu pai que eu ia fazer teatro, ele não me apoiou no primeiro momento. Ele falou, você está doido, vai morrer de fome. E aí eu fiz o livro, a história do Gustavo, esse garoto aí, com a minha experiência invertida. Entendeu? Então, é um livro no qual eu sou um pouco do Gustavo e eu sou um pouco do pai dele também, né? Suave Aroma dos Campos de Lavanda conta a história de duas garotas que descobrem que tem uma relação familiar. Uma delas é celíaca. Por que que eu fiz essa menina ser celíaca? Porque eu tenho um sobrinho celíaco. Então, por exemplo, o fato de ela ser celíaca é uma coisa que faz parte da minha vida, porque toda vez que a gente ia na casa da minha mãe ou na casa do meu irmão, sabíamos que tinha que preparar alguma coisa sem glúten para o meu sobrinho, porque ele teve um problema seríssimo com relação à doença celíaca. E depois ela vai ter uma doença muito grave, ela vai ter câncer de linfoma. Eu tive um primo que teve câncer de linfoma, então eu vi o que é uma família se abalar por conta do câncer de linfoma e do transplante e tudo mais. Eu frequentei e frequento, de certo modo, uma comunidade onde tem campos de lavanda, então eu acho muito bonito, eu adoro lavanda, eu tenho aqui em casa, sei lá, uns 4, 5 pés de lavanda e um de alfazema, são diferentes, né? E então tem a coisa do sítio, da periferia. Então, isso para mim é muito claro e é muito interessante que, mesmo eu não sendo menina, as duas meninas têm 17 anos, né? Estão no último ano do ensino médio. Mesmo eu não sendo menina, no momento em que eu escrevo esse livro, eu me transformo. Eu sinto como essas meninas sentem. Entendeu? Por exemplo, a Emily, que é a outra personagem do livro, não a que fica doente, ela é toda malandrona. E aí, mano, não sei o quê. Eu tenho uma amiga que é desse jeito. Então, quando eu escrevia a fala da Emily, eu pensava nessa minha amiga, porque ela fala desse jeito. E é muito engraçado essa minha amiga, que às vezes ela quer ser intelectual. Então, às vezes ela fala super polido, elaborado, mas de vez em quando ela solta. Tá ligado nas paradas, velho? Eu acho isso engraçadíssimo. Aí eu fiz a Emily um pouco assim também. Esses dois livros, O Retiro e O Jogo das Arenas, são dois livros que eu chamo de ficção tecnológica, ou seja, se passam no futuro.
e tem a ver com a tecnologia, da relação do homem com a tecnologia. O Retiro, de 2019, o Jogo das Arenas, 2021. Por que que eu fiz esses livros do futuro, da relação com a tecnologia? Porque eu descobri em mim que a minha relação com a tecnologia não é muito saudável. Né? Quantas e quantas vezes eu fico naquela tentativa, naquela tentação de olhar o celular para ver o que aconteceu, que tanto eu espero que o celular me mostre que a vida real não me dá. Sabe aquela coisa? Você não tem nada o que fazer, não é que você fica lá olhando para a cara do teu filho, vendo uma flor, ou somente sem fazer nada, já pega o celular. Esse impulso que o celular traz de ter alguma novidade, para mim, é muito forte. E eu me controlo, eu tento me controlar com isso. Por que tanto eu quero essa tecnologia? O que vai acontecer lá no mundo virtual que vai mudar minha vida agora e eu não posso esperar um pouco? Então, aí eu fiz esses 2 livros, O Retiro e O Jogo das Arenas. Né? Aqui nós temos a coleção Nossas Rimas, que são livros de parelhas, estrofes de 2 versos. Meu planeta rima com água? Bom, é minha relação com a sustentabilidade. É óbvio, né, pessoal? Eu que sou vegano, que estou ligado em movimentos sustentáveis, eu fiz um livro no qual a água é o protagonista. Mas eu só fiz isso porque isso faz todo sentido para mim. Meu bairro é assim, uma coleção infantil, também em parelhas, estrofes de 2 versos, porque eu viajava muito antes da pandemia. Pra vocês terem uma ideia, de março a novembro, eu viajava o Brasil inteiro. Tinha semana que eu estava na mesma semana em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo, na mesma semana. Isso antes da pandemia. E aí eu falo, né, dos bairros, eu via muito bairro de gente rica, bairro de gente pobre, bairro industrial, bairro comercial. Eu fiz o livro baseado nessa minha observação. Se eu fosse uma pessoa que não viajasse, talvez eu fizesse o livro? Talvez. Mas talvez fosse um livro mais intelectual do que sensitivo. O que eu quero mostrar para vocês é que os livros surgem de alguma necessidade íntima. Sou indígena e sou criança, a mesma coisa, pessoal. Quando eu parei de trabalhar com as culturas populares do cordel, parei não, né? Ampliei para as culturas nativas, e aí eu vi aquela coisa, né? As professoras falando, o dia do índio, ou falando, o índio, gente, que índio? É indígena. São várias culturas, várias línguas, vários falares, vários saberes, e é muito doido, né? Eu vou muito ao sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e lá eles têm aquelas danças folclóricas. Aí você pega as meninas, faz as danças alemãs, as danças italianas, elas se vestem com aqueles vestidos, né, todos bonitos, né? E aí, claro, terminou a dança, elas pegam o telefone e o computador e vão fazer o que todo jovem de 14, 15 anos faz. Se um indígena tiver um celular, as pessoas dizem, já não é mais indígena. Que absurdo, né? Por que o indígena não pode ter o celular? Então, esse livro, eu me lembro muito bem, eu estava em Tocantins participando da Feira do Livro, e ia ter uma roda a Feira do Livro de Palmas em Tocantins, gente, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. É grande. Pra vocês terem uma ideia, eu fui lá, fiquei acho que uns 4, 5 dias, eu dei umas 8 palestras. Eles perguntaram quais os temas que vocês têm para falar aqui, que você tem para falar, e eles me contrataram para fazer todos os temas. E aí havia uma roda onde um pessoal de uma comunidade indígena, não me lembro qual, ia fazer uma fogueira, assar um peixe e contar a história, né? O pessoal mais velho ia contar a história. Aí eu me lembro que um rapaz indígena pegou, montou lá a fogueira, a brasa, a lenha, e aí tinha um pai com uma criança pequena, falou, filho, agora o índio vai pegar o pau, a pedra, bater assim, vai fazer o fogo. Aí o cara, claro, tira o seu isqueiro, bota um álcool para fazer fogueira e acende. Aí o pai falou, isso aí não é mais índio. Que absurdo, né? O preconceito que tem. Então, eu mostrei nesse livro como que o indígena vive atualmente, que ele tem escola bilíngue, que ele tem barco, que ele tem rádio, e ele pode estar em qualquer lugar do mundo, na Harvard, em qualquer universidade, ele não vai deixar de ser indígena, porque ele tem o que é mais importante, que é o contato com a natureza. E esse contato com a natureza que é o que eu busco. Isso é uma busca minha, estar em contato com a natureza. Por isso que eu planto, eu tenho horta,
Eu, quando estou com a minha criatividade travada, eu ponho o pé na grama, eu cheiro um galinho de lavanda. Então, eu busco esse contato com a natureza. Cordelendas é na mesma pegada, que eu fiz um livro em literatura de cordel, de algumas lendas indígenas em cordel. Então, são os meus 4 livros de cultura indígena. O anel da tartaruga, quando eu recebo uma foto de uma tartaruga que tinha um anel apertando a cintura, e ela cresceu deformada, achando que aquilo era uma joia, né? E aí ela vai descobrir que o que ela tem não é uma joia, que a cintura dela não é moldada, que ela tem lixo, né? E ela não é bonita, ela é deformada. Então essa história surge, essa história foi parar até no programa Quintal da Cultura, é um livro, nossa, se você botar na internet aí, tem gente que encena esse livro no país inteiro. Por que que encena? Porque o Anel da Tartaruga, ele é escrito em prosa e a mesma história eu conto em teatro. Por que que eu conto em teatro? Porque eu fiz dramaturgia durante 5 anos. Então, eu sei escrever teatro. Então, inclusive, o que me deu base para a escrita de narrativa hoje foi o teatro, não tenho a menor dúvida. Durante 5 anos eu estudei os grandes clássicos da dramaturgia, e aí eu faço isso em alguns livros. Eu coloco a mesma história contada na forma teatral para que as crianças tenham experiência cênica. E então também pega da minha questão da sustentabilidade, desse meu contato com a dramaturgia de criar histórias envolventes e tal. Quando Tudo Começou é um livro de reconto, no qual eu conto mitos da criação de várias partes do mundo sobre a origem do universo. Então, do pessoal da China, do Japão, dos indígenas brasileiros, dos indígenas norte-americanos, dos maores. Eu pego vários contos. Por quê? Porque eu estudo, pessoal, o Joseph Campbell, que é um professor norte-americano maravilhoso, há muitos anos. Se eu mostrar para vocês aqui, de mitologia, eu devo ter uns 50 ou 60 livros sobre mitos da criação. Sempre gostei desde muito jovem. E aí eu trouxe esses recontos para esse livro maravilhoso, ilustrado pela Andrea Ebert, né? Muito legal. Tupiniquins. Gente, não existe escritor que não seja curioso. Eu sou muito curioso. E aí eu fiquei pensando, por que será que o único país que foi colonizado pelos portugueses, que foi invadido pelos portugueses, não tem sotaque de Portugal? Nós não falamos como o pessoal de Angola, de Cabo Verde, que eles falam muito parecido com o português do Portugal. Nós falamos diferente, influência das línguas indígenas. E o tupi era a língua indígena falada no litoral. Claro, você tem os indígenas falando várias línguas, né? Entre o tupi e outras línguas, porque todos saem do interior e vêm para o litoral. Aí depois a gente começa a receber vários povos africanos falando várias línguas. Então, no Brasil, pessoal, a gente não falava português. A gente falava a língua geral, chamava isso mesmo, língua geral, que era uma mistura. O português de Portugal, as várias línguas indígenas e as várias línguas europeias. Aí o Marquês de Pombal, em 1700 e pouco, que era o ministro, né, de Portugal, falou, vamos parar de falar língua geral. Então, a gente instituiu oficialmente o português em 1700 e tanto. Então, tivemos quase 250 anos de língua geral. Por isso, talvez, né, é uma suposição minha, que a gente não tem esse sotaque de Portugal. Meu bairro assim já foi, né? Bom, e aí eu usei a forma do limerick, porque eu adoro escrever em limerick, que é uma forma fixa originária nos países de língua inglesa. Poesias para Pais, mais uma parceria com o Jonas, ele veio aqui no meu escritório e falou, César, vamos fazer um livro que é poemas. Eu falei, vamos fazer para a paz, porque eu já estava estudando a paz, e juntos aqui, eu e ele, criamos esse livro, foi maravilhoso. O Monstro do Sonho é mais uma narrativa infantil, como é No País das Bexigas. No País das Bexigas eu estava na mesa da sala enchendo bexiga para minha filha, a bexiga escapou, ela se assustou, aí eu criei a história da Maria que morria de medo de bexiga. Loucoliques é mais um livro em limeriques, engraçadíssimo, que fala as peripécias da língua portuguesa. Cores da Amazônia, minha parceria com Guatassara Monteiro, que é de lá. Olha que interessante esse livro, para falar do que o poeta, do que o escritor fala, aquilo que faz sentido. Eu não sou da Amazônia, eu não conheço profundamente a Amazônia, embora já tenha estado lá,
Mas a gente fez esse livro de poesia, eu fiz os poemas. Sabe o que eu fiz? Eu chamei o Guatassara, que é o ilustrador, falei, Guata, me conta, porque o livro são poemas de frutas e bichos da floresta. Eu falei, Guata, me conta o que você sentia quando via algum bicho da Amazônia ou alguma fruta. Então foi muito legal, porque ele ficou aqui comigo alguns dias e ele contava as memórias da infância dele. Então, nesse livro, não tem as memórias da minha infância, porque isso eu não vivi. Mas eu peguei as memórias da infância dele, que eram muito íntimas e profundas, e fiz os versos, entendeu? Porque se eu fosse fazer tecnicamente, pessoal, ia ficar bonito, mas não ia ter alma. Esse livro tem alma porque é a minha estilização poética em cima da alma dele. Brincantes Poemas, eu acho que representa bem o curso Como Fazer Poesias para Crianças e Jovens, porque eu já trabalhando com as tradições populares, com as várias formas de poesia, o que é popular, o que é erudito, trabalhando com a cultura de paz, eu descobri os jogos cooperativos. E aí eu fiz o livro com brincadeiras competitivas e com brincadeiras cooperativas. E usei poemas tanto da cultura chamada popular, tanto da cultura erudita. Então eu fiz, por exemplo, eu misturo com a mesma naturalidade uma vilanela, um triolé, uma cestilha de cordel, um limerique, em brincadeiras competitivas e cooperativas. E o Abecedário de Aromas, por fim, é o meu segundo livro de culinária saudável. Eu falo de tempero, né? Porque as pessoas sempre falavam para mim que a culinária vegana não tinha gosto. Eu falei, desculpa, você está completamente enganado. E aí, se eu mostro aqui as minhas ervas que eu tenho no quintal, os temperos da minha cozinha, você vai ver o que é. E aí eu fiz um livro inteiro, um abecedário, ou seja, de A a Z, só de temperos vegetais e falando sobre a culinária saudável. Por que eu fiz um negócio desse? Porque eu sou vegano há anos, mais de 15 anos. Eu cozinho há mais de 15 anos. Eu entendo de ervas e temperos, eu estudo isso, eu experimento na minha cozinha. Então, pessoal, o que eu falei para vocês aqui é brevemente, né, a história de alguns livros, para que vocês compreendam de onde ele nasce. Então, a escolha do tema, ela não pode ser intelectual, resumindo a história. Eu espero ter mostrado nessas dezenas de livros que eu escrevi que todos eles nasceram de alguma necessidade muito íntima minha. Eu não fiz por fazer. Eu não fiz porque isso vai dar grana. Eu não fiz, claro, todos esses livros vendem muito bem, todos eles me dão dinheiro, mas eu fiz por uma necessidade da minha alma, principalmente. E é isso que eu espero que vocês façam quando escrever os próximos livros. Observem que eles têm mais ou menos temas, né? Então, eu não posso fazer também muito solto. Então, se tem poemas da Amazônia, talvez, aqui, ó, cores da Amazônia, frutas e bicho da floresta, né? Então, talvez eu não ponha outra coisa da Amazônia aqui, que são brincadeiras populares e cooperativas. Então, assim, os livros que são vendidos em escola, eles têm mais ou menos esse mesmo tema. Perfeito, pessoal? Sigam em frente aí, vamos que vamos, produzindo cada vez mais. Beijão.